Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Lucarelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia de inglês de aviação e no vídeo de hoje a gente vai falar de pronúncia de algumas palavras que são muito comuns da gente usar no dia a dia como pilotos e que geram uma certa confusão, geram uma certa... a gente tende a cometer erro por conta do nosso inglês que não é a língua nativa e também um pouco pela interferência que o português acaba trazendo na pronúncia dessas palavras. Então eu vou meio que ajudar aqui a clarificar alguma coisa em relação a essas palavras para a gente não ter mais dúvidas. E a gente vai começar a ver isso daí logo depois da vinheta. Então, galera, como eu falei, o vídeo de hoje a gente vai falar de pronúncia, melhorar a pronúncia, e isso daí nada tem a ver com o nosso sotaque, o nosso accent. Isso daí a gente tem, vai continuar tendo, a gente pode até trabalhar para, aos poucos, tentar reduzir, mas isso daí é uma coisa nossa, faz parte do jeito que a gente aprendeu a falar, então é uma coisa complicadíssima da gente mudar isso, daí não tem problema nenhum. As pessoas falam aqui, os Estados Unidos é cheio de gente de vários lugares do mundo que falam com sotaque e sem problema nenhum, porque a pronúncia é certa, a gramática é certa, o vocabulário também, tudo isso daí obviamente influi, mas a pronúncia ela tem que ser correta. Se você fala uma palavra bem empregada, gramaticalmente correta, dentro da estrutura correta, porém a sua pronúncia é falha, vai criar um problema ali de comunicação, A pessoa que está escutando talvez não entenda o que você quer falar. E às vezes é só uma sílaba tônica colocada ali no fora de lugar, o modo como você fala um vocábulo específico. Então, assim, para a gente começar a ver logo quais são as palavras, são 17 palavras, eu coloquei aqui numa ordem aleatória e eu vou puxar cada uma delas e fazer um pequeno comentário. Então vamos lá. A primeira palavra é positive. Positive, não é positive ou qualquer outra coisa que tentem chamar. É positive. É muito comum, a gente sabe, a gente vê... a gente usa, Positive Rate Gear Up, e tá aí, a gente fala todo dia, algumas vezes, várias vezes ao dia, e mesmo assim a gente tende a falar de uma maneira um pouco errada, algumas pessoas pelo menos. Então a pronúncia certa é positive, positive, como se fosse um O, com acento agudo no O, Então fica aí essa primeira pronúncia. A segunda é feel, Não é tão difícil, mas uma pessoa mais leiga, lendo essa palavra pela primeira vez, que não sabe inglês, ela vai falar fuel ou alguma variação disso. Eu provavelmente fiz isso quando era pequeno e não sabia inglês, e é um erro que as pessoas cometem. Elas tendem a corrigir naturalmente quando vão conhecendo, quando vão escutando outras pessoas falando, porém, se é a primeira vez que você está escutando, saiba que essa palavra é fuel tank, fuel starvation, alguma coisa assim que a gente está sempre usando. Próxima palavra, configuration. Configuration, não é configuration ou configuration, é configuration. Prestar atenção nesse primeiro vocal, configuration, não é com. O nosso O, em português, ele é sempre bem fechadão, O. E várias palavras em inglês, o O ele vai ser um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, e aqui é configuration. Isso daqui, no meio de uma conversa, a pessoa pode ficar confusa se você simplesmente manda um configuration, e fica estranho de entender. Próxima palavra, reduction, de reduce, reduction, não é reduction ou reduction ou
sei lá como que se fala, mas é reduction. Também uma palavra muito comum de se escutar, de se falar, né, e se empregar de forma errada na pronúncia. Então fiquem sabendo que essa é a pronúncia correta. Próxima palavra, abeam, né? O A ele é aberto, abeam, não é a-beam, como eu já escutei falando. Abeam quer dizer através, né? Abeam the tower, abeam the numbers, né? Através da torre, através dos números. Então, mais uma palavra aí. Próxima palavra é magneto. Magneto, em português, eu coloquei essa palavra porque ela se escreve exatamente da mesma forma, só que ela tem uma pronúncia totalmente diferente. E se você for pego aí tendo que explicar alguma coisa, ou discutindo com alguém, ou fazendo um checklist em inglês, você vai usar a forma magneto, não magneto ou qualquer outra invenção que você possa conseguir produzir ao tentar falar essa palavra de outra maneira. Próxima palavra, essa daqui é super clássica, control, não é control, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Isso daí a gente aprende errado porque desde o começo a gente, né, vê isso daí sempre, Ctrl-C, Ctrl-V, qual o comando aqui do computador, Ctrl, e começa a falar Ctrl e nunca muda. Mas a maneira certa de falar é control, é o mesmo lance lá do configuration, né, que o O ele é mais aberto. Então, control tower, flight controls, isso daí tem que estar bem entendido para quem é piloto, tá? Eu lembro que quando era pequeno tinha uma propaganda que passava numa escola de informática que chamava na propaganda Data Control. E, cara, quantas pessoas não aprenderam errado só porque viram essa propaganda aí que passava várias vezes por dia, todos os dias na Globo. Então, né, tem que corrigir. Próxima palavra, sterile, né? Estéreo, não é sterile, é sterile cockpit, sterilite, que é aquela fase em que a gente tem que manter, né, na aviação, né, aquela fase que a gente tem que manter o cockpit quieto, né, tipo, falar o menos possível só com relação ali à operação, não perder tempo falando de coisas que vão além do que está sendo, né, da operação que você está fazendo, desde que você começa a taxiar até o ponto que você atinge 10 mil pés e a partir de quando você está 10 mil pés até você parar a sua aeronave, estacionar ela. Então, sterile, né, que é estéreo em português, né? Ficar todo mundo quietinho. E tem o serial light, que é para avisar em aviões com passageiros e tal, que você fecha a porta e acende essa luzinha para avisar aos comissários da tripulação de cabine que que os pilotos ali estão no momento de sterile cockpit. Então, para não incomodar, né, mas para não chamar caso não esteja acontecendo alguma coisa que seja realmente importante, que envolva segurança ou que seja uma coisa que os pilotos ali tenham que saber naquela hora específica. Próxima palavra é... essa daqui já foi. Vamos ver outra. Próxima palavra é tricycle ou tricycle. Qual das duas? Cycle é cycle, né? Se a gente olhar só para cá, ó, cycle. E assim, é tricycle. Essa daí eu também me confundia bastante, até que uma colega minha, instrutora de voo, também virou para mim e eu mandei um tricycle, ela tricycle, tá. Aí eu sempre depois consegui lembrar que é bicycle e tricycle. Então, tricycle landing gear é como a gente geralmente usa na aviação, tricycle, beleza? Então vamos lá pegar uma outra palavra aqui, que é a palavra engine. Essa daqui também causa muita confusão. Eu lembro quando era pequeno, lendo checklist lá do meu pai, e eu mandei um engine, ele quase me matou.
é o quê? Engine? Não, engine. E desde então que eu aprendi a falar corretamente. E se você ainda fala engine, tá aí a oportunidade de corrigir. É um erro clássico, mas que as pessoas tendem a corrigir porque é uma palavra muito importante na aviação e não dá para você ficar falando ela errado muito tempo, tá? Sem tomar uma patada aí de um comandante ou um instrutor. Próxima palavra é authorized. Authorized. Quando tem esse TH, as pessoas também tendem a ter problemas, né? O TH você tem que falar com a língua entre os dentes, que é uma coisa totalmente desconfortável pra gente que é brasileiro. Se você mandar um authorized, também tá jóia, tá ok, não vai ter problema nenhum. O problema é quando você quer inventar muito além disso, né? Ou que você simplesmente está andando para o problema, que vai falar authorized ou alguma coisa do tipo, que vai dificultar o entendimento por parte da pessoa que está escutando. Então fica aí mais essa palavra que a gente usa direto na aviação, né? Próxima palavra, temperature. Temperature não é temperature ou temperature ou qualquer coisa assim, é temperature. Então saber onde que está aí a sílaba tônica, né? E falar corretamente. A gente sempre fala essa palavra quase todos os voos. Então fica aí mais uma palavra para você caprichar na sua pronúncia. Próxima palavra é crew, crew member. Crew, não é crew, não é crew, é crew, né? Tripulação, se você ainda não sabe. Crew member. Next, hot, hot. Não é hot, o O não é fechado, né? Que nem a gente já viu em outras palavras. E também tem outra coisa que a gente, o brasileiro, né? Que a gente sempre fala uma vogal no final da palavra. Praticamente todas as palavras que a gente fala, no singular pelo menos, termina em uma vogal. Então a gente tende a colocar vogal nas outras palavras dos outros países. E hot é um exemplo, né? Que a gente hot, né, tenta botar um E, um I aí no final, e faz parte do nosso sotaque, e é uma coisa que a gente tem que realmente se policiar. Isso daí sim, porque dificulta o entendimento por parte de um americano, ou do inglês, ou qualquer outra pessoa que tenha a língua nativa e nunca escutou, né, essa expressão, tipo alguém falando com um E, um I, um O no final. Então, hot. O que mais que temos aqui? Essa daqui é clássica, todo mundo fala errado, e eu sei porquê. É por causa da música, do estilo musical. Todo mundo fala country, né? Vila country, country music. É country, né? O país country music. Ou cross country, uma navegação. Então, conserta isso. Não fique falando errado. Falar é um hábito. Se você está falando errado ali na roda de amigos e tal, vai acabar falando errado quando tiver que falar certo. E o cara vai olhar para a tua cara e falar assim, O que você falou? Não entendi nada. Country? Não, é country. Beleza? Next is command. Não é command. Command. Piloting command. Command A, command B. Para quem voa aí 737, pelo menos, não sei os outros aviões, mas tem o autopilot e vai ter o command A e o command B, ou os dois, dependendo do autopilot que você está usando. Então, não é command. Quem usa também Mac, tem um comando aqui que é command, mas não é command, é command. Tranquilo? E a última palavra de hoje é determine. Essa palavra é escrita igualzinha, não é determine, é determine. E tá cheio dessas palavras aí nos nossos manuais,
no checklist, não no checklist, mas tipo na parte que você vai ver a performance, né, o peso e balanceamento, aí vai ter determine this, determine that, determine, e é muito comum para quem só fala português, não sabe, né, o inglês corretamente ainda, que está aprendendo, inventar outros, botar determine, alguma coisa assim, e está completamente errado, é determine, beleza? Essas foram as 17 palavras de hoje. Se você quiser que eu faça com outras palavras, ainda tem muitas palavras aqui para falar que eu vejo ou em vídeos ou que eu já presenciei as pessoas falando de forma equivocada, só escrever um comentário aí que eu faço uma parte 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Se você gostou do conteúdo, se aproveitou alguma coisa com ele, aprendeu alguma coisa, deixe seu joinha, compartilha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente, um abraço e até logo. Tchau, tchau.